Quem crê, diga amém, amém. Oi, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, irmão, sem perda de tempo, abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41. Eita, foi Deus, Davi. Gênesis 41. Sem perda de tempo. Versículo. Calma. Gênesis 41, versículo 51, 52. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 51 e 52. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 51 e 52. A multidão da minha esquerda já encontrou? Amém. E os 2 milhões da minha direita já encontraram? Posso ler? Vamos ficar de pé, por gentileza. Livro de Gênesis, que é o primeiro livro, capítulo 41, versículo 51 e 52. Amém? Vamos ler? Diz assim: E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus disse: Ele me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. Pode sentar, irmãos. Irmãos, hoje é um culto especial. Durante esses quase 4 anos, é o segundo culto da prosperidade que a gente faz nesse lugar, né? Devido às comemorações do período de Páscoa, né? Muita gente deixou de estar hoje conosco, né? Mas o mais importante é o Senhor estar conosco nesse lugar. Amém? Terça-feira é o nosso culto de libertação. Estou com uma palavra poderosa, entendeu? E eu creio que Deus vai operar. Terça-feira todos vão estar aqui, né? Pode faltar, pode passar o que tiver, mas a terça-feira eles não faltam, né? Que Deus nos abençoe. Quinta-feira é o nosso culto de doutrina, na responsabilidade do irmão Josué. Domingo é o nosso culto de Santa Ceia. Domingo, Davi, o culto vai ser gravado completo. E eu quero que você prepare outra palavra, bom, tá? E para as redes sociais. Amém? Que Deus nos abençoe. Mais alguma coisa para falar? Deixa eu lembrar aqui. Vamos louvar. Vamos louvar, vamos louvar. Bote aí, Samuel, só de cabeça. Nunca ensaiei. Hino da harpa 525. Hino da harpa 525. Já refugie a glória eterna de Jesus o Rei. Ei, vamos ficar de pé? Bater um papo?
Rochelinha, de pé, Rochelinha. Pé, Rochelinha. Aí. 525, tá? Vamos lá. Quem conhece? Conhece, Davi? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis e os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vai, Rogério. O clarim que chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Vai, Samuel. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis aqui em glória refulgente, as nuvens descerá e as nações do Rei da terra com poder governará. E em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Só a orquestra. Hoje nós estamos com a orquestra. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juízo onde encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo, vem Jesus. Davi Andrade. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Venceu, vem Jesus. Deu uma linda essa música. Eita glória! Glória a Deus. Irmão, eu estava meditando com o Senhor a respeito dessa mensagem sobre prosperidade. Você sabe que essa palavra prosperidade vem do adjetivo prosperar. E o que é, irmãos? Prosperar. À luz da Bíblia. Se você observar, em todo o período histórico das Escrituras Sagradas, o Senhor ele sempre quis que o seu povo fosse um povo próspero. Sempre foi assim. Se você observar, antes mesmo da existência humana, o reino celestial, os céus,
Você vê que lá no céu não tem pobreza. É um lugar de prosperidade. Quando Jesus ele separou um local para ser chamado Jardim do Éden, você vai observar também que na construção do Jardim do Éden era um local próspero. Era um local próspero. E o Senhor, ele criou o Jardim do Éden para que o homem tivesse o quê? O domínio, vivesse do melhor. Só que infelizmente, com a desobediência do homem, o homem teve que ser retirado. E depois que foi retirado, passou a viver do suor da terra. O homem passou a viver do suor da terra. Mas se você observar, com relação à prosperidade, você vai ver que o primeiro homem a ter contato diretamente com o Senhor Jesus, com Deus, foi Abraão. Abraão. Você não vê antes, né? Você não vê de Adão até ali chegar a Abraão, você não vê. Exemplo, Noé, você não vê falando. Você não sabe se Noé era rico, se era próspero. A Bíblia não relata. Enoque, a Bíblia não fala. Sete, muito menos. Cã, também não fala. Aí vai falar de quem, irmão? Vai falar de Abraão. Aquele ato que Abel teve, ali não foi um ato de prosperidade, foi um ato de ele querer atrair Deus. E foi o meio que ele usou para ter novamente contato com Deus, oferecendo o quê? Uma oferta. Só que Abel não teve tempo para poder desfrutar. Se Abel tivesse vivo, se Caim não tivesse matado Abel, eu tenho certeza que Abel teria vivido, teria sido um grande homem próspero. Entendeu? Por quê, irmão? Qual é o segredo da prosperidade? É o homem ter Deus em sua vida. Se você observar qual é e sempre foi a necessidade do homem, o homem para poder prosperar, o homem ele vende a sua alma. Ele não quer nem saber o que vai acontecer. Ele quer saber se vai ser próspero. E você vê que muitos vendem a sua alma ao diabo. Para por quê? Para em busca de riqueza. Ser próspero, no meu modo de entender, está ligado a gente ter Deus na nossa vida.
e Ele fazer parte em tudo na nossa vida. Se você observar, quando Deus falou com Abraão, ele vem de uma linhagem, pai dele, Arã, se não me falha a memória, era um homem próspero. Só que o pai de Abraão, ele também tinha fé, não no Deus que Abraão passou a conhecer, mas o pai de Abraão, ele era um homem devoto a vários deuses. Só que a Bíblia também não registra qual eram os deuses que o pai de Abraão fazia o seu ritual. Mas o que eu sei é que o pai de Abraão era um homem próspero. E quando Deus apareceu para Abraão, o que foi que Deus falou? Abraão, sai do meio da tua parentela. Eu sei que todos nós queremos prosperar, mas uma coisa que eu quero que você seja ciente, que para nós podermos dar o primeiro passo, para que as coisas venham a dar certo na nossa vida, primeiramente, existe uma renúncia. Existe uma renúncia. Primeiro Deus falou com Abraão. E no falar com Abraão, o que foi que Deus disse? Abraão, sai da tua parentela. É a mesma coisa. Samuel mora ali, junto com a mãe dele, e Deus dizer: Samuel, sai de perto da tua mãe. Ei, irmão, é uma dura tarefa, não é não, Samuel? Primeiramente, mãe dele que cuida do filho dele. Mãe dele sempre está ali por perto. É fácil, irmão? É não? Porque, irmão, qualquer escape tem a mãe ali. Ô mãe, mãe fez alguma coisa aí para chamar ele, né? Igual eu, lá em casa. Eu moro vizinha da minha mãe. Qualquer coisinha, ups, tem que ter aí para almoçar. Entendeu, irmão? Então, irmão, prosperar todo mundo quer, mas o difícil de dar o primeiro passo é o que, irmão? É a renúncia, é a obediência. Por quê, irmão? Por quê? Porque todo filho, por mais que o pai seja, todo filho quer estar perto dos pais. E se a gente for analisar, Abraão, ele tinha um convívio muito bom com seu pai. Então, irmão, foi fácil para Abraão? Foi não, irmão. Primeiramente, o que foi que Deus falou para ele? Abraão, sai do meio da tua parentela. Olha o que é que ele vai dizer: pega a tua mulher Sarai, somente ela, e vai embora. Irmão, raciocina comigo. Pensa numa coisa difícil. Imagina aí, irmão, você chegar para a tua família e dizer assim: eu vou ter que ir embora. Aí o pai vai para onde, filho? Não sei, pai. Nem eu sei para onde é que eu vou. Eu sei que eu tenho que ir. Um Deus falou comigo. Abraão tinha uma vida de luxo, irmão. Abraão não era
Pé rapado não, irmão. Estão pensando que Abraão era pé rapado? Pobre, lascado. Abraão vivia bem. Só, irmão, por que é difícil, irmão? Primeiramente, porque a família não conhecia o Deus que Abraão servia. E você vê, irmão, hoje nos nossos dias, né, Alejandro? Está escutando direitinho? Hoje nos nossos dias, o que é que acontece? Quando a gente passa muito tempo sem ver a família, a gente pega o avião, vai visitar, volta. Mas se você observar, irmão, a saída de Abraão só teve a saída, mas não teve o retorno. Abraão nunca mais, irmão, voltou para o meio da sua família. Ele nem teve a oportunidade de quê? De estar no velório do seu pai. Então, irmão, o primeiro passo que nós devemos dar, se nós realmente queremos ser homens prósperos, o primeiro passo é o que, irmão? É aprender a ouvir a voz de Deus. Por quê, irmão? Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos presos. Tu já pensou a tua mãe dar aquela pressão? Não, filho, não. Mãe, mas Deus está mandando eu ir daqui. É difícil, irmão. Primeiramente, você ir para um lugar que você não sabe nem para onde é que vai. Entendeu? É difícil. Só, irmão, por que Abraão, ele foi considerado o pai da... Me ajuda, Rochelinha. É o pai da... Quero ouvir a voz da Rochelle, profeta. É o pai da... Rochelinha. Então, irmão, é o pai da fé. Por que Abraão, ele é o pai da fé? Por quê? Porque ele acreditou. Abraão, ele o quê? Acreditou. Abraão não sabia nem de onde foi que veio esse Deus, sei que ele acreditou. Ele pegou a sua varoa Saraia, pegou o seu sobrinho Ló e se mandou. Pegou o mulambinho, ó, começou a caminhar pelo deserto. Aí, irmão, quero que você entenda. Primeiro passo para que as coisas venham a dar certo na nossa vida. Qual é o primeiro passo? Obedecer. Obedecer à voz de Deus e acreditar. Segundo, renunciar. Você tem que aprender a deixar para trás aquilo que te aprisiona. Ah, irmão, deixar aquilo que nos aprisiona é um desafio muito grande, né? Eu olho essa história, essa parte 2 aqui, o segundo ponto, que é de renunciar. Presta atenção, irmão. Aprenda uma coisa. No meio ao caos é onde Deus prospera, né? Você vê ali, você, para quem não conhece a história da minha bênção ali atrás, ela saiu de casa muito nova. Foi um desafio, irmão. Viver nas casas dos outros, ter que trabalhar. Mas veja só, tanta dificuldade, aonde é que chegou? Conseguiu o quê? Prosperar. Então, irmãos, esse segundo ponto de Abraão é um desafio. Por quê, irmão? Porque Abraão, ele teve o quê? Que renunciar. Ele poderia muito bem chegar para Sara e dizer: ô, era que Abraão tratava Sara? Mar de negra, será? Ô, minha loura. Não sei se na Ásia tinha loura. Será que na Ásia tinha loura? Tinha, profeta? Abraão chama ela de amorzinho, Rochelinha. Então vou ficar no amorzinho.
Abraão chegava assim: amorzinho, o que tu acha? Ô, Abra, sei, meu velho, que eu tô contigo. Se for para ir contigo eu vou. Se você quiser ficar, eu fico com você. Pois amor, pois vamos, né? Então, irmão, eu acredito que é assim. Então, irmão, foi fácil? Não, irmão, foi difícil. Então, irmão, para as coisas dar certo na nossa vida, primeiramente, nós temos o quê? Que renunciar. Para a AD Renovação Brasil poder ter nascido em 2020 de agosto, dia 15 de agosto, teve renúncia, irmão. Eu tinha uma vida, eu perdi dinheiro, eu tive que deixar o meu passado para trás, sofri as consequências com relação ao passado, para poder chegar aonde nós chegamos. Foi fácil para mim? Foi não, irmão. Porque o mais difícil é o que? Adaptação. Então, irmãos, uma coisa que é interessante, nesse período de adaptação, Deus, Ele sempre vai colocar pessoas para fortalecer a tua fé. Deus, Ele sempre vai colocar pessoas para fortalecer a tua fé. Ontem no caminho, eu saí lá da oração do profeta, saí mais de 11 horas. Nós temos que ser cientes, irmãos. Se tem algo assim abaixo de Deus, que se eu poderia ser grato, era pelo profeta, irmão. Porque se não fosse das orações dele, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos. Por quê, irmão? Porque o crente sem oração, ele não consegue avançar. Então, irmão, esse período da adaptação é um processo árduo. Dói, machuca, mas você tem que aprender o quê? A ficar na posição que Deus te colocou. Hoje pela manhã, João Marcos, hoje pela manhã, eu estava assistindo o primeiro culto que eu preguei, que foi gravado. Fui lá nos arquivos no YouTube, achei as primeiras pregações. Uma coisa que é interessante, irmão, a gente não vê o tempo passar, mas a gente vê, quando a gente retorna ao passado através da mídia, você vê o quanto você se evoluiu, né? Uns ficaram mais gordos, outros melhoraram, a igreja mudou. Você viu como eram as cadeiras? A cadeira era feia, só tinha uma caixa dessa aqui. O altar não tinha essa belezura toda. Olha, ó, hoje o pastor tem o quê? Protona. Hoje o pastor tem o quê, ó? Microfone sem fio. Hoje o pastor tem o quê? Tem a mesa de som. Tem câmera para filmar os cultos. Tem outra caixa nova no valor de 2.000. Olha aí, cadeira nova para os irmãos sentar. Entendeu? Curtindo, ó. Tá entendendo, irmão? O quanto a igreja o quê? Prosperou. Boa, Rochelinho, internet para toda a igreja, livre. Entendeu, irmão? Você vê, observe, irmão, o quanto a igreja o quê? Evoluiu. Mas também, irmão, o quanto a igreja o quê? Passou pela dor. Quantos aperreios nós não passamos, irmãos?
Então, irmãos, nesse segundo ponto que eu estou refraseando aqui, que é para você entender o que, irmão? Que renunciar não é fácil. Por quê, irmão? Porque Abraão, ele é considerado o pai da fé, porque Abraão acreditou na voz que falou com ele. Abraão, ele poderia muito bem, muito mais, acreditar no que a sua esposa dissesse que não. Ele poderia ter ficado. Deus não ia empatar. Abraão poderia ter dado ouvido ao pai dele. Segundo os históricos, segundo o histórico judaico, quando Abraão retornou, veio do deserto, que Deus falou com ele, quando ele chegou em casa, o pai de Abraão, ele tinha um altar de várias imagens. Abraão pegou um pedaço de pau e quebrou tudo, irmão. Quebrou tudo. Então, irmãos, terceiro ponto. Primeiro, note aí, primeiro ponto, ouvir a voz de Deus. Segundo, o renunciar dói. Terceiro, entrar no deserto. Caminhar pelo deserto. Caminhar pelo deserto é fácil? Não. Por quê, irmão? Porque você entrar no deserto em busca de algo que Deus falou é fácil? Não, irmão. Por quê, irmão? Porque você entrar no deserto não tem as regalias que Abraão tinha em sua casa, né? Bichinho do Abraão tinha a sua camazinha de luxo na época, seu cantinho para dormir. Aí agora o bichinho, a pessoa, se a Saraia fosse uma cearense, ô meu nego, tem uma rede para a gente armar aqui nesse deserto, e agora a gente tem que dormir no chão. Ó, meu velho, eu vou te deixar e vou voltar para minha terra. Já pensou, irmão? É fácil? Não, irmão. Mas você não vê na história nem Abraão e nem Saraia murmurando e reclamando. Porque, irmão, o período do deserto é o que, irmão? Total independência de Deus. Total independência de Deus. No deserto não tem reserva. Mas uma coisa que você deve aprender nesse terceiro ponto, qual é, irmão? Fica tranquilo, se Deus mandou tu entrar no deserto e caminhar, fica tranquilo, que nem que você tenha que beber água, mas o Senhor, Ele sacia a tua sede, a tua fome, Ele supre as tuas necessidades. Você está no deserto, mas você não está sem Ele no deserto. Fica tranquilo, continua com a mão levantada. Fica tranquilo que no deserto vai virar local de luxo. Por quê? Porque o Deus de Abraão, Ele está com você. Ele consegue transformar o caos em bênção. Dê uma linda salva de palmas. Ele transforma o caos em bênção. Olha uma coisa que é interessante, irmão. Se você observar, em toda a situação dramática que Abraão passou no período do deserto, Deus falava com os inimigos de Abraão e obrigava os inimigos de Abraão o quê?
abençoai. Deus, ele fazia assim. E se você observar, irmão, se você observar, o caminhar do Senhor, ele é diferente. Às vezes Deus, ele mostra para o homem uma coisa, mas o que ele está querendo dizer é outra coisa. O Senhor, ele é cheio de enigmas, que só com o passar do tempo que a gente passa a entender. Olha só uma coisa interessante. Esse versículo 52 de Gênesis 41. Olha o que é que Josué vai dizer. Chamou Efraim, porque Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. Quando você vê alguém chamado, alguém que tem o nome Efraim, em hebraico você está chamando o que? Terra. O Senhor me fez o que? Prosperar na terra da aflição. Efraim, o Senhor me fez prosperar na terra da aflição. Presta atenção, irmão. Imagine aí você, se você fosse o José na vida. Você é um jovem adolescente. Aí você sonha. Aí você vai e senta na mesa com seus pais. Aí você vai e diz: pai, eu tive um sonho, pai. Aí, como José, ele era um dos filhos mais que Abraão tinha mais afeto, porque ele era o filho da velhice. Aí Jacó vai e diz: ô filho, conte para nós aí e para os seus irmãos, que sonho foi esse? Aí o bichinho inocentemente, vai e ele diz: pai, eu sonhei, pai, que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ô irmão, uma coisa que é interessante é que José, ele já teve a interpretação na hora. No sonho, que era que Deus estava querendo dizer para ele? Que a família, os irmãos dele e os pais dele iam se curvar diante dele. Aí ele vai e conta o segundo sonho. Qual é o segundo sonho? A história dos feixes, né? Todos os feixes se curvavam diante dele. Todos. Aí o cara está contando uma história inocente, irmão, que para ele é uma alegria muito grande, irmão. Pô, vou estar de bem na vida. As 11 estrelas vão se curvar diante de mim. Meu pai e minha mãe vão ser dependentes de mim. Olha, presta atenção, irmão. Uma coisa que eu aprendi com os mais velhos é que Deus, Ele
Deus ele dá o quê? Deus ele dá o sonho. Mas ele não diz como é que vai ser o trajeto do sonho. Ele não se revela. Um sonho simples que José contou. Houve uma trajetória de vida. Houve uma mudança muito grande. Que mudança foi essa? Do filho querido passou a ser o quê? O filho odiado. Os seus irmãos passaram o quê? A ter ódio dele. Satanás já estava naquele tempo? Estava, irmão. Só que no Antigo Testamento a Bíblia não relata nada sobre o diabo. Mas esse ódio que os irmãos dele tinham dele, você acha que era natural? Próprios irmãos querer matar o próprio irmão? Você acha que isso é normal? Claro que não, irmão. Mas por que que os irmãos de José queriam matar ele? Por que, irmão? Porque eles e o quê? Vamos dar um fim nesse cara. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu inimigo, ele pode até tentar interpretar o sonho da forma dele. Sabe o que está me vindo aqui? Uma informação. Por que era que os irmãos dele quiseram matar? Está vindo do céu. Vocês nunca ouviram em lugar nenhum que eu vou dizer. Pela primeira vez. Senhor que está me dando essa informação. Isaac, quer saber o real? Por que os irmãos dele tentaram matar ele? Quer ouvir, Davi? Olha o que o Senhor está me dizendo aqui. Porque os irmãos dele achavam. Quem é que tem o direito à herança? O primogênito. E José era o quê? Caçula. Ele era o caçula. E o que era que os irmãos dele quiseram fazer? Não vamos deixar ele herdar o que é nosso por direito, não. Vocês viram o que ele disse? Que nós vamos o quê? Então queremos dizer o quê? Que papai vai dar o quê? Vai dar a herança toda para ele. Ele vai ser o herdor. Ele é que vai herdar. Por isso que os irmãos dele quiseram dar um fim em José. Por quê? Porque o direito é do primogênito e não do caçulo. Por isso que os irmãos de José quiseram o quê? Dar um fim nele. Só, irmão, que foi isso que o diabo talvez colocou no coração dos irmãos dele. Saiba de uma coisa, irmão. O diabo ele pode tentar é uma coisa, destruir não. Entendeu? Aprenda uma coisa. Um caos se criou. O caos se criou, irmãos. O que foi que eles fizeram? Quiseram matar ele. Aí o encostado do caçula, o que foi que disse? Não vamos tirar a vida do nosso irmão, não. Vamos vender ele. Aí jogaram ele o quê? Numa cisterna. Venderam ele para ser escravo. Guarde o que eu vou dizer isso para a tua vida. Isso é profético. O que eu vou lhe dizer. Guarde isso. Você é próximo já do berço. Entendeu? Entendeu, Samuel? Entendeu, Davi? Você já é próspero já do berço. Como assim, pastor?
Vou interpretar a boca aberta para ti. Como assim, irmão? Presta atenção. Eu vou mudar um exemplo da Bíblia e vou dar 2 exemplos de pessoas que eu conheço aqui. Dois exemplos daqui e 2 da Bíblia. Quer ouvir, João Marcos? Quer ouvir? Presta atenção. Falar aqui de Samuel. Conheço a vida dele. Presta atenção. Samuel foi criado sem pai. Foi criado mais com a avó do que com a mãe, que a mãe vivia mais para lá do que para cá. Presta atenção. Quando Samuel era criança, ele vivia no meio dos ricos. Vocês sabiam disso? Sempre Samuel estava viajando, sempre comendo uma coisinha melhor. Foi ou não foi, Samuel? Assim? Isso aí é o que, irmão? Quando Deus já decreta a bênção na tua vida, já é do berço. Já é do berço. Pegou aí, Samuel? Um exemplo da minha amada ali atrás. A bênção na vida dela não é de agora, já vem do berço. Antes de Deus, antes de ela saber quem era Jesus, talvez ela só conhecia o Genésio, mas a bênção da prosperidade já estava dentro dela. Deus já tinha determinado. Já. Veja só, tudo que ela faz dá certo. E chegou aonde chegou. Você quer outro exemplo? Quer outro exemplo daqui? Quer, Xelinha? Quer, Xelinha, ouvir? Exemplo, profeta ali. Profeta, pelo pouco que eu conheço, profeta é uma pessoa próxima. Sempre Deus cuidou dele e nunca deixou faltar nada. Então, irmão, a bênção, a prosperidade na vida de José já vinha de berço. A prosperidade na vida de Abraão já vinha de berço. Já vinha de berço. Então, irmão, olha para a minha vida, irmão. Entre eu e meus irmãos, em termos de bênção, eu sempre tive um pouco de destaque. O Senhor, Ele sempre cuidou de mim, tá? Sempre. Sempre. Pelo que eu entendo de gente aqui, eu nunca vi a minha avó chegando assim, meu irmão, Abraão, Jacó. Eu nunca vi a minha avó, aqui meu netinho, isso aqui, nunca, irmão. A minha avó, ela sempre teve um cuidado comigo, sempre. E às vezes os meus primos menorzinhos sempre dizia que a avó tinha um carinho a mais por mim. E a minha avó até tentou me criar, irmão. Então, irmão, o Senhor, em toda etapa da minha vida, o Senhor sempre cuidou de mim. A bênção sempre me acompanhou. Quando eu virei adolescente e queria paquerar, ter uma roupinha, um perfuminho, que a minha avó já não tinha condições, o que é que Deus fazia? Eu, jovem, adolescente, eu ia para as orações, Davi. Deus usava as irmãs que tinham condições e dizia assim: ô meu filho, Deus está mandando eu fazer isso na tua vida. Você quer? Você pode ir lá na loja comigo? Quantas vezes Deus não fez isso, irmão? Perfumes em bom da Natura, sempre ganhei. Sempre, irmão. Então, irmão, a prosperidade, ela é o que? Já é desde berço. Uma coisa que você
Uma coisa que é interessante os irmãos de José quiseram impedir, irmão. Quiseram impedir de José não receber a promessa de Deus. Presta atenção, vou dar dois exemplos na Bíblia. Observa, irmão. Abraão, antes de conhecer Deus, ele já tinha uma vida boa. Ele já tinha uma vida boa. Outro exemplo. Posso citar aqui Salomão, Davi. Então, irmão, uma coisa que é interessante você tem que aprender uma coisa, né? No meio, quando você estiver no caos, o que é que tem que fazer? O quê? Manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio. Por quê, irmão? Porque o Senhor, Ele está no controle. O Senhor está no controle. Veja só, irmão. Olha só. O que é que a Bíblia narra e diz? Tudo que José tocava, prosperava. A bênção na vida do pai dele, chamado Jacó, qual foi o caos que o pai dele passou? O pai de José, qual foi? Jacó teve que sair de casa porque foi ameaçado pelo seu próprio irmão Esaú. Não foi assim? Jacó só saiu com seu animalzinho e foi para o deserto. No meio da agonia, da dor, do medo, Jacó foi lá e fez o quê? Um voto. Jacó fez um voto. Depois que Jacó fez o voto, o que foi que aconteceu? Quando Jacó foi se esconder no meio dos seus parentes, chamado Labão, tudo que Jacó fazia prosperava. O tio dele estava passando por crise econômica. E aquela terra onde habitava Labão, houve prosperidade por causa de Jacó. Então, irmão, presta atenção. Em meio ao caos, veio a bênção. Qual foi o caos que o filho dele passou? Por causa de um simples sonho, ele perdeu o convívio dos pais. Por causa de um simples sonho, ele perdeu o amor dos irmãos. Por causa de um simples sonho. Aprenda uma coisa, querido, na vida. Quando a gente temos um sonho, a primeira coisa que a gente nos alega é o quê? É em contar para alguém: eu tive um sonho.
É a mesma coisa, eu chego para o João Marcos e João Marcos, eu tive um sonho. Quem é pastor? Eu sonhei que eu estava andando de avião, uma missionária. Eu estava indo lá para a América. Conhecer o Mickey. Aí o João, esse pé rapado aí mesmo não. Tem gente que é claro que não vai fazer isso, né, irmão? Mas não, nós não vamos fazer isso com seu pastor. Então, irmão, tem gente que é isso, irmão. Tem pessoas que é destruidor de sonhos. Tem pessoas que vão estar no teu caminho. Por quê, irmão? Porque eles não suportam o teu sorriso. Eles não suportam a tua felicidade. E o que é que eles vão fazer? Vão querer matar. É a mesma coisa. Não, João Márcio, tira essa ilusão aí. Tu nunca vai para São Paulo, Maulé, aí. Tira, isso é loucura. Mal tu tem dinheiro para andar de ônibus aqui para ir pro shopping. Aí tu quer ir para São Paulo. Vai ter pessoas, irmãos, que vão fazer isso. Mas aprenda uma coisa, querido. Pode aparecer milhões e milhões de pessoas para querer destruir teus sonhos, mas nada vai impedir da promessa de Deus se cumprir na tua vida. Quanto mais se levantarem contra a tua vida, quanto mais quererem destruir o teu sonho, mais o Senhor vai se levantar a teu favor para mostrar para os teus inimigos que o Senhor, Ele é na tua vida. Mas o Senhor vai se levantar na tua vida. Então, querido, você tem que ficar ciente e de nunca deixar ninguém querer destruir os teus sonhos. Não pode deixar, fica ciente. Por quê, irmão? Porque quem deu o teu sonho foi o Senhor. Pode te jogar na cisterna, mas vai aparecer alguém para te tirar da cisterna. Pode te jogar como escravo, mas vai aparecer alguém para te tirar da escravidão. Pode te jogar no deserto, mas vai aparecer um anjo que nem fez com o filho de Abraão para te alimentar. Por quê, querido? Porque quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus no deserto não morre. O Senhor, Ele envia o seu anjo para te sustentar, porque Ele é fiel. Senhor, Ele é fiel. Senhor, Ele é fiel. Eu sei, querido. Eu sei que a dor não é fácil. Mas quando a promessa se cumprir na tua vida, você não vai nem se lembrar da dor. Da dor. Nesses dias, a abençoada que está ali atrás fez uma pergunta para mim. E eu também respondi para um amigo meu. Na hora ela me fez essa pergunta, só que eu não respondi. Eu disse, tá falando besteira, menino? Eu também respondi para um amigo meu, eu quero falar aqui. Eu sei da onde Deus me tirou. E o que eu passei não foi fácil.
A minha caminhada foi difícil, irmão. Eu tive depressão. Eu tive crise de ansiedade. Eu tive que aprender a conviver sem a presença dos meus filhos. Tive que aprender tudo isso, irmão. Eu tive que aprender a ser fiel, a não trair. Tive que aprender a amar, irmãos, porque eu não sabia o que era amar. Não tinha amor, irmão, por ninguém com relação à mulher. Meu negócio só era prazer sexual. Tive que aprender, irmãos, a tudo isso. E eu respondi para o meu amigo: eu sinto falta, irmão, do meu carro. Sinto falta do dinheiro que eu ganhava. Mas eu não sinto falta da vida que eu levava. Não sinto falta, irmão. Quando eu perdi o meu carro, eu já estava envolvido com ela. Não sei se foi o profeta que orou por mim. Mas o Senhor falou numa coisa, foi o profeta. Deus usando o profeta, o Senhor disse assim: só faz a minha obra. Não se preocupa com os teus. Porque enquanto tu faz a obra, eu cuido dos teus. Ah, irmãos, eu acreditei, irmãos, eu peguei essa palavra. Porque eu não tinha como, não tinha opção. E quando eu perdi, irmãos, quando eu perdi as finanças, eu também comecei a ter problemas de saúde. No período da Covid-19 eu também quase que foi-se embora. Mas consegui passar por tudo isso. E eu digo aqui uma coisa, irmão, diante do Senhor, eu não sinto falta, irmão, do meu passado. Nem quero me lembrar do meu passado. Eu quero viver o meu futuro. Ver a igreja de Renovação Brasil crescendo a cada dia. A igreja crescendo cada dia. Esse é o meu desejo, irmão. Oh, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que não é fácil viver diante do Senhor, porque existe renúncia. Mas o Senhor, Ele tem o melhor para nos dar. O Senhor, Ele tem o melhor para nos dar. Por isso, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Esse versículo aqui, 52, é uma palavra profética. Essa palavra aqui, ela é profética. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Eu quero que você repita comigo. Fica de pé. Você pode repetir comigo, João Marcos, essa palavra que eu vou citar? Pode, Raninho. Pode, Dona Glória. Repita comigo. Repita comigo, profeta. Todos os irmãos que estão aqui. Davi Andrade. Repita comigo. Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. Deus, Ele me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer de toda a aflição. Vou cantar aqui um louvor e nós vamos entrar em oração. Vou fazer a oração da prosperidade para abençoar. Louve comigo. Quem é que sabe, raridade?
Sabe, Davi? Foi ver, Rochalinha, fazer o doido comigo? Marquei minha parceira. No playback. Vamos lá? Sai direitinho do dia, João, viu? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Olha aí, João. Mas te olhando eu posso, Deus, adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou no início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você conseguiu ou deixar de fazer. Isso é mistério de Deus com você. Toda a igreja. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Chora se o mundo ainda não tô. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus por você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho. Aleluia, Jesus, aleluia. Não desista de cantar. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Deu uma linda salva de palmas para Jesus. Perfeito, né, irmão? Bonito. Irmãos, enquanto a gente louvava, eu queria convidar toda a igreja, vem aqui para frente, por favor.
O Senhor me direcionou aqui a oração. Queria convidar toda a igreja, venha para cá. Todos que estão aqui, venha para frente. E que o Samuel também participasse da oração. Desça aí, Samuel. Venha convidar também a minha abençoada, venha para cá. Enquanto eu louvava, o Senhor, Ele me direcionou a fazer essa oração. Eu queria, essa primeira parte da oração, eu queria que você colocasse a mão no teu coração. E o Senhor pediu para me fazer esta oração. O Senhor vai apagar todo o teu passado. Aquilo que te machucava não vai te machucar mais. Aquilo que te prejudicava, o Senhor vai transformar em bênção. Nessa primeira parte da oração, eu queria que você ficasse no Espírito. Na segunda parte você começa clamando. Eu queria que ficasse em silêncio. Jesus, quero te agradecer, Jesus, por estar aqui. Senhor, eu quero ser audacioso a cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Não abra os olhos não, para você não sair da espiritualidade. A cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, Senhor, coloca um anjo serafim individual. E eu queria, Senhor, que a cada um, Senhor, que também está aqui, Pai, Jesus, coloca um anjo de guerra, Pai. Apaga, Senhor, toda dor. Apaga, Senhor, toda mágoa. Senhor, tira, Senhor, a dor, Pai. Aquilo que machucava, Senhor. Pai, transforma essa dor em bênção. Oh, decantar a labaia, canterei me ranaravashi, ai de ranaramanashai, cantaramashai. Não abra os olhos, igreja. Não clame. Não está no momento de clamar. O Senhor está visitando o teu passado. Oh, decantaralabashi, decantaralabashai, decantaralabashai. Irei me cantaralabashi, decantaralabashai. Ai, decantaralabashi, decantaralabashai. Irei me cantaralavashi. Vai travando os olhos naturais de cada um deles que estão aqui. Shirimi cantaralavashi, decantaralabashai, decantaralabashai. Rebe canterei, canalavashi, decantaralabashai. Irei me canterei, canalavashi. Cantarabashi, decantaralabashai. Iribie, canalavashi, decantaralabashai. Iribie, canalavashi, decantaralabashai. Irei cantarabashi, decantaralabashai. Irimie ranalavashi de canta. Biricatarabashi de canta lavashai. Iremie ranalavashi de canta lavashai. Biricantaravashi de canta lavashai. Hiribicantaravashi de canta lavashai. Cantere ranalavashi de canta lavashai. Eu peço que os serafins que estão aqui vai trabalhando nesta noite. Vai purificando a cada uma das almas que estão aqui. Rebei cantarei canalavashi de cantalavashai. Eremi cantalavashai de cantalavashai. Irimi canalavashi de cantalavashai. Cantarabashi de cantalavashai. Eremi cantarei canalavashi de cantalavashai. Arabaki teremi hanalavashai de canta.
Irimi Hanalavashi de canta lavashai. Eremi Hanalavashi de canta lavashai. Eremi Hanalavashai. Eu peço aqui um anjo serafim. Irimi canterei Hanalavashi de canta lavashai. Irimi canterei Hanalavashi. Cantarabashi de canta lavashi de canta lavashai. Eremi canterei Hanalavashai. Mi cantaralavashi de canta lavashai. Eremi canterei Hanalavashai. Cantarabashi de canta lavashai. E cantarabashi de canta lavashi de canta lavashai. Aramaki Hanalavashai. Canterei mi Hanalavashi de canta lavashai. Irimi canta lavashi de canta lavashai. Eketei Hanalavashi de canta lavashai. Anai mi canta lavashi de canta lavashai. Irimi canterei Hanalavashi de canta lavashai. Anai que mi Hanalavashai. Canterei mi Hanalavashi. Akitei devashai. Canta lavashi de canta. Eketei Hanalavashai. Akimi devashai de canta lavashi de canta. E Hanalavashi de canta lavashai. Canterei mi Hanalavashi de canta lavashai. Ireme canta lavashai. Akidei lavashai. Ireme canta lavashi de canta lavashai. Eu queria lhe dar 1 minuto para você agradecer pelo que o Senhor fez nesta noite. Agradeça a Ele. Pode clamar nesta noite. Eu estou sentindo Ele aqui nesse lugar. Eu estou sentindo Ele aqui nesse lugar. Eu estou sentindo. 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 Estou sentindo. O Senhor está nesse lugar. 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 Oh, Rabashi de canta lavashai. Anai que me eca na lavashi de canta lavashai. Erei que me deja na lavashi de canta. Iribicatei eca na lavashi de canta lavashai. Ere que me canta bashi de canta. Ere catai mi na lavashi. Eketei de vashi de canta. Ala que me canta lavashi. Are me cantere anaki de vashi de canta. Are me cantere ye na lavashai. Arabakitei bidavashi de canta lavashai. Enei kamanai mi de na lavashai. Erei me canta lavashi de canta lavashai. Arabai me nevashi de canta lavashai. Jesus, quero te agradecer, Pai, pela tua presença nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Fiquem aí, irmão, por favor. Saiam daí não. Ó, irmãos. O Senhor me fez ver o passado de vocês. Mas tem coisas que eu vi aqui eu acho muito pesado para expor diante das câmeras. Mas
Se vocês autorizarem, eu falo o que foi que eu vi e o que o Senhor me falou. Eu vou falar aqui do Davi, que vai servir de edificação. Viu? Posso falar, Davi? Diante das câmeras. E vou falar. Posso falar, Samuel? Posso? Tu autoriza? Se for mentira, vocês podem me desmascarar aqui. Se for mentira. Eu não conseguia ver as pessoas, Davi, mas o Senhor me fazia ouvir. Tu, Davi, o Senhor estava apagando muitas mágoas que tu carregava com relação à tua família. Eu via vozes de mulher, Davi, na época que tu era criança. Tu sempre foi um menino trabalhoso. E a tua própria família, Davi, te amaldiçoava. Dizer que tu não ia prestar, dizer que tu não ia dar nada na certa na tua vida, que tu ia virar um marginal. Tu já era para ter vivido na rua. Tua própria família quis fazer isso. E o Senhor me mostrava isso dentro da tua alma. Entendeu? A partir do momento, Davi, que o Senhor te trouxe aqui para de renovação, o Senhor começou a apagar as mágoas. E o Senhor está escrevendo, da verdade, uma nova história na tua vida. Aqueles que se levantaram, essas palavras de maldição que foram levantadas contra a tua vida, Davi, o Senhor pegou essa maldição e está transformando em bênção. Está transformando em bênção. Se for mentira, Davi, pode me desmascarar, Davi. Samuel, qualquer um aqui, irmão, se for, não tenho medo não, irmão, que o homem aqui também está sujeito a errar. Vou falar do Samuel, que o Samuel é mais leve. Mas o Senhor falou de tudinho aqui, irmão, até do João Marcos. Se ele quiser, eu falo. E do Lerrane também. Samuel, o Senhor me te levou, Samuel, quando tu tinha mais ou menos 10 anos de idade. E tu sempre teve... Ó, irmão, presta atenção, eu quero deixar bem claro aqui. Ele é meu primo, o Carlos é meu tio, mas a vida do coração de Samuel, eu não sei não, irmão. Entendeu? Eu não sei. Isso aqui é coisa do céu. Se for mentira também pode... Não, Isaac, tá mentindo. Mas o Senhor me levou, Samuel, quando tu tinha uns 10 anos. E Satanás começou a colocar mágoa no teu coração com relação ao teu pai biológico. O nome do teu pai é Carlos. E Satanás, Samuel, até um tempo desse, colocava pequenas mágoas, uma revolta dentro de ti, porque tu falava dentro da tua alma, porque o teu pai nunca se importou contigo, nem contigo, nem com teus irmãos. E isso para ti é como se ele não existisse. E quando tu veio falar dele, isso aí te machucava. Mas o Senhor me deu uma revelação com relação a isso, Senhor. Filho, eu tenho um propósito. Se eu não tivesse tirado ele da sua mãe, Samuel, tu não teria chegado até hoje. Existe um porquê que eu permiti. Então, para tu poder chegar, Samuel, aonde Deus tem te colocado, foi necessário acontecer isso. Com permissão de Deus. Não é que ele aprovou, foi permissão dele. E o Senhor estava apagando isso, amor. Isso daí está na tua alma. Porque isso daí espiritualmente atrapalha o teu contato com o Senhor. O Senhor estava tirando. Entendeu? Pode falar de mim também. Sério, Rochelinho? Não, Rochelinho, você não posso falar. O Senhor é pesado. Eu sei o que é. Viu? O Senhor falou também da minha amada ali, ó. Eu acho pesado. Posso falar, benção? Dá pausa aí, John. O meu pode falar quando é pausa.
Dá pausa aí. Se for mentira, dona Glória, pode me desmascarar. Todo o espírito. Vem aqui pra frente, irmão menino. Cá. Todos aqui estão com autorização para... Ai, pastor, aí é cheio de gambiarra. Não, pode me desmascarar. Gambiarra que é cheio de mentira. O Senhor me levou, dona Glória, quando nós estamos aqui, o Senhor me levou no passado da senhora. No período que a senhora convivia com seu pai. Seu pai. Só tem pai? Lá, né, que nasceu. Só tem pai. Ela me levou nesse período aí, dona Glória. Seu pai, dona Glória, ele tinha umas palavras muito pesadas. E o seu pai, dentro da alma dele, dona Glória, ele proferia muitas palavras pesadas em relação à sua vida. Muita. E o Senhor estava visitando nesse período aí. E o Senhor, ele estava tirando muitas coisas. Deu errado na vida da senhora por causa das palavras do seu pai. E o Senhor, ele estava quebrando na nossa maldição. Viu? O Senhor estava quebrando. E só até aqui. Amém? Pronto? Tá todo mundo? Quer ouvir, Rocharinho? Seu? Dá pausa aí. Quer ouvir, neguinho? O seu? O do João Marcos eu vou deixar para outra vez, né, João? O João não tem suporte para ouvir, não. Posso falar, Lerraninho? Como é o nome da tua mãe? Alice? O Senhor, Lerraninho, quando eu estava aqui, o Senhor, ele a tua situação, Lerraninho, é concernente à vida que a tua mãe levou. Entendeu? A tua mãe, Lerraninho, ela foi ou ainda é um pouco. Tua mãe é um pouco soberba. Tua mãe é um pouco soberba. E na época da juventude dela, a tua mãe, ela tinha aquele alto grau de arrogância. E muitas coisas erradas deu na vida dela por causa da conduta da tua mãe. Só que isso te atingiu. Entendeu? O que acontece? O Senhor estava visitando esse passado aí para justamente tirar as mágoas. E muitas vezes o inimigo, às vezes, ele quer botar uma revolta dentro de ti, uma fúria, para tu ter revolta contra a tua mãe. Apesar da tua mãe fazer tudo por ti. Entendeu? O Senhor Jesus, ele estava visitando a tua mãe, presta atenção, visitando a tua mãe para poder tirar essa mágoa do passado que tu tem a tua mãe. E o Senhor pede que você ame. Viu? Muitas bênçãos vão vir na vida da sua mãe através da sua vida. Viu, Garraninho? Viu? E se for mentira, pode me desmascarar. Quer ouvir, John? Tu aguenta? Aguenta. Tem certeza?
Tem certeza, John? Tu quer ouvir mesmo? Até eu tô querendo. Sai. E até eu já tô querendo é chorar. Assim, John, o Senhor me falou, o Senhor visitou o teu passado, mas o teu passado o Senhor me levou, John, logo no período da tua infância. O Senhor disse, John, que tu veio numa época indesejada, e através do teu nascimento veio muita perrengue em relação aos seus pais. O motivo de você ter criado longe do seu pai, longe da sua mãe, foi devido à situação. E nesse período aí, John, você recebeu muita palavra negativa. Tu já de criança, John, tu carregava uma opressão. Tu sempre, na tua infância, tu já era uma criança deprimida, porque tu sentia a rejeição da própria família. Tu já teve desejo de cometer suicídio, por tu se sentir rejeitado. O teu pai, John, só veio te dar valor já depois de grande. Mas o coração do teu pai era fechado com relação a ti. Apesar, John, da tua família ter acontecido isso contigo, o Senhor Jesus, John, Ele nunca te desamparou. Ele colocou um amor tão grande pela tua tia que cuida de ti, como se ela fosse a tua própria mãe. Entendeu? Talvez Satanás, por muitas vezes, colocou isso no teu coração. E às vezes, John, por muitas vezes você ficar perambulando, andando pelo meio da rua, isso daí era mais para tu querer chorar, querer estar só, porque a dor que tu carregava era muito grande. Eu disse que ele não ia aguentar. Ele está chorando. Entendeu? E o Senhor, John, estava visitando o teu passado para te dizer, John, que Ele sempre cuidou de ti. Apesar de tu não ter tido o amor do teu pai, nem da tua mãe, e a tua mãe ser aquela mulher bruta, mas o Senhor nunca te desamparou, John. E a partir do momento que você entrou aqui na de renovação, John, foi para mudar a tua vida. Viu? E aquilo que te machucava no teu passado, essa dor, nem cicatriz existe mais. E o teu pai, ele já se orgulha de ti, e ainda vai se orgulhar mais. O Senhor tem coisas grandes, John, para te fazer. A tua história não vai terminar assim. O Senhor ainda vai te dar uma família. O Senhor vai te dar uma família. Amém? Vamos ficar de pé. Já são 10 para as 10. Deixa para a próxima. É sério, mano. Quer ouvir, profeta? Neguinha, deixa o teu para a próxima. Quer ouvir também?
Não, eu vou sair da espiritualidade, aí não vai ter como. João Marcos, quer ouvir também? Quer ouvir também? Me libera o teu. Depois eu vou sair da sintonia, não tem como. E assim, pastor, tá liberado. Deixa para a próxima. Tá feita a aliança. Venha para cá, minha amada, venha. Não, ou você vem encarar aqui, desça, profeta. Ou encara. Podemos bater o teu parabéns terça-feira? Vou fazer um desafio aqui. Samuel, pode abençoar ela com um bolo? Ó, eu vou dar um bolo. É um bolo fofo, viu? Normal. 2 bolos pra gente comer aqui, todo mundo. Pode ser uma espocazinha, Rochelle? Eu vou fazer uma homenagem especial pra ti. Davi, não falte. Davi, prepara o melhor louvor para fazer a Rochelle chorar. E terça-feira, depois da pregação, vou fazer uma homenagem para ela. Se o Davi não fazer ela chorar no louvor, não tem mais parabéns. Viu? Davi está convocado para fazer a Rochelle chorar, tá bom? Eu também. Vou louvar. Pronto, é o John que é o amigo dela. Tu consegue, John, fazer ela chorar? Aí ser gravado, viu, John? Tá vendo, né, Rochelinha? Será, Rochelinha, que o John vai fazer chorar? Viu? Terça-feira nós vamos bater o parabéns, vamos comer 2 bolos. Terça agora, pode ser, João Marcos? Um bolo fofo de chocolate e um formigueiro. Pode ser um formigueiro? O meu é no outro domingo, meu. O teu? Eita, então terça-feira você vem e nós bate o parabéns junto. Pode ser, Lerraninho? Viu? Terça-feira a gente bate seus parabéns. Viu? Então, irmão, deixa eu encerrar aqui. Eu já quero sair da espiritualidade. E eu quero convidar aqui o profeta. Vem cá, profeta. Pessoal, fica de pé aqui para o profeta nos abençoar. E após a oração, eu vou dar as bênçãos apostólicas. Tá bom? Ficam para cá, já vamos iniciar. Desculpa o horário, já são 10 horas. Mas é porque hoje foi necessário. Tá bom? Eu vou sair aqui da espiritualidade. E o profeta vai nos abençoar. E em seguida eu dou as bênçãos apostólicas. Profeta. Senhor meu Deus, Pai, aqui está teu povo. Eu abençoo a cada um, Senhor, que aqui está. Abençoo o pastor Isaac, que eu creio que esse ministério vai crescer e não tem para ninguém. Não tem para Satanás, não tem para o inferno. E todos que aqui estão, meu Deus, vão ser muito abençoados pelo poder da palavra em nome de Jesus. Todos serão prósperos. Toda a ferramenta preparada contra todos que estão aqui não vai prosperar, porque está reduzido a nada, a coisa que nem o valor. Toda ação do mal contra essas vidas está desfeita, está anulada, está reduzido a coisa nenhuma, está lançado num abismo. Todo projeto do mal que vinha contra essas vidas está cancelado e lançado num abismo. E eles terão um ano muito abençoado. E muitas bênçãos vai chegar nas mãos desse povo. Coisas grandes que eles vão até se admirar. Eles vão se admirar. Eu profetizo. Eu creio. E Deus vai dar coisas grandes a esse povo, maravilhas, e eles vão dar um testemunho grande daquilo que Deus vai dar a eles, porque eles vão subir aqui, eles vão subir, antes de terminar esse ano. Deus vai dar a cada um aquilo que Ele tem prometido. Ainda esse ano, Deus Todo-Poderoso vai dar um sinal daquilo que cada um tem, que pediu a Ele. E aquele pedido que pediram vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sei o que é, mas todos ainda esse ano
vão subir aqui e vão se lembrar dessas palavras. Vão se lembrar. E eu selo o que eu digo, dizendo: está feito, está feito. Aquilo que vocês pediram está feito e já está nas mãos de vocês. E os anjos já disseram amém. Pai, aqui te agradeço porque eu creio que o Senhor já fez. Levanta a mão para cima, deixa eu dar uma resposta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: amém. Estão todos abençoados. Dê uma linda salva de palmas.